bem-vindos ao quinto curso de Inverno em Fisiologia, promovido pela Liga Acadêmica de Fisiologia e pelo Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas da Unifal. O meu nome é Emily e nessa aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os receptores adrenérgicos. Antes de falar especificamente sobre esses receptores, eu achei legal a gente fazer uma introdução para entender como que a gente chega até eles. Por isso, a gente vai começar com o sistema nervoso autônomo. A principal função dele é auxiliar o nosso corpo a manter o seu ambiente interno constante, ou seja, a manter a sua homeostase. Além disso, ele é dividido em duas partes, a sensorial e a motora, sendo que a parte motora ainda se subdivide em divisão simpática e parasimpática. E como é que acontece para a gente ter essa homeostase? O sistema nervoso autônomo ele vai agir nos nossos reflexos viscerais e vai mandar eles para o nosso sistema nervoso central. E é lá que vai ocorrer a percepção. Um exemplo prático de como isso acontece pode ser o do estômago com o reflexo gastrocólico. Por exemplo, a distensão do estômago vai fazer com que ocorra o peristaltismo do intestino. E um exemplo de percepção é quando a gente come muito e a gente entende que está cheio, que está estufado. Só que o sistema nervoso autônomo, ele não atua, obviamente, só na saciedade. Ele também pode estar envolvido com sono, com fome, com náuseas, entre outras coisas. Ele também não responde só a estímulos internos. Ele também pode responder a estímulos externos, como, por exemplo, a nossa pupila, que ela pode se dilatar ou se contrair de acordo com a intensidade da luz do ambiente onde a gente se encontra. E a homeostase de fato ocorre porque, ao ter a percepção desses reflexos, o nosso sistema tem ações compensatórias para equilibrar tudo no nosso corpo. O sistema nervoso autônomo ele utiliza sinais químicos na forma de neurotransmissores e receptores. E são esses neurotransmissores e receptores que vão fazer a gente diferenciar a parte simpática da parte parasimpática. E para isso a gente tem 3 regrinhas de qual vai ser o neurotransmissor liberado em qual receptor. A primeira é que neurônios pré-ganglionares vão liberar acetilcolina em receptores colinérgicos nicotínicos. Já a maioria dos neurônios pós-ganglionares vão secretar noradrenalina em receptores adrenérgicos que se situam na célula-alvo, e a maioria dos neurônios ganglionares parasimpáticos vão liberar a acetilcolina em receptores colinérgicos que se encontram também na célula-alvo. Eu trouxe uma imagem para a gente poder entender melhor essa parte, porque é aqui que vai entrar de fato os receptores adrenérgicos que a gente vai estudar. Vocês podem ver que na pré-ganglionar, tanto a via simpática quanto a parasimpática vai estar utilizando a acetilcolina em receptores nicotínicos. Já a via simpática, no que se refere a pós-ganglionar, vai utilizar a noradrenalina em receptores adrenérgicos, que é o que a gente vai ver. E a via parasimpática vai estar liberando a acetilcolina em receptores muscarínicos. Apesar dessas 3 regrinhas, a gente tem algumas exceções, como, por exemplo, um pequeno número de neurônios autonômicos que não utilizam nem receptores adrenérgicos e nem colinérgicos. Então, eles são chamados de não adrenérgicos, não colinérgicos. A sinapse que vai acontecer entre o neurônio pós-ganglionar e a célula-alvo não é uma sinapse típica, tanto que ela é chamada de junção neuroefetora. Por que ela não é típica? Porque no final do axônio do neurônio pós-ganglionar, a gente vai ter a varicosidade. Vocês podem ver na imagem como que elas ficam dispostas, e a gente costuma falar que elas ficam como contas em um colar. Dentro de cada varicosidade, a gente vai ter vesículas, e é dentro dessas vesículas que vão ficar os neurotransmissores. Isso é importante porque esses neurotransmissores, eles vão ser liberados no líquido intersticial. Isso significa que um neurônio pós-ganglionar, ele vai poder atingir mais de uma célula-alvo. Como vocês viram, os receptores adrenérgicos, eles funcionam com a noradrenalina ou também com a adrenalina.
Então, eu trouxe aqui um slide para explicar como que elas são produzidas. Elas são chamadas de catecolaminas, no geral, e lembrando que a noradrenalina ela pode ser chamada de norepinefrina e a adrenalina pode ser chamada de epinefrina. Ambas são produzidas pela glândula suprarrenal, porém a gente tem uma diferença de quem vai produzir cada coisa. Quando a gente está tendo desenvolvimento do tecido neural, lá no embrião, tem uma parte que vai ser destinada à subdivisão simpática do sistema nervoso. E é essa parte que vai secretar a noradrenalina. Já a adrenalina vai ser secretada principalmente pela medula da glândula suprarrenal. Todos os receptores adrenérgicos, eles são receptores acoplados à proteína G ao invés de usarem canais iônicos. Isso é muito importante, porque significa que eles vão ter uma resposta que vai demorar mais para acontecer, porém que vai durar mais tempo. Eu trouxe aqui um esquema de como funcionam esses receptores acoplados à proteína G, para a gente entender por que demora mais para ter uma resposta e por que ela dura mais tempo. O exemplo aqui é com o hormônio, e como vocês podem ver, nessa primeira partezinha onde tem um 1 lá em cima, a gente tem esses tubinhos azuis. Ele está representando o receptor. Esse receptor, que vai ser acoplado à proteína G, ele também pode ser chamado de receptor transmembrana de 7 domínios. Transmembrana porque ele atravessa a membrana, como vocês podem ver. E de 7 domínios porque ele passa 7 vezes atravessando a membrana. Tanto que estão sendo representados 7 tubinhos na imagem, no esqueminha. O exemplo está utilizando um hormônio, mas pode ser qualquer outra substância, ok? Quando esse hormônio chega no receptor, a gente vai ter a proteína G se ligando a esse receptor, se acoplando. A proteína G, ela tem 3 subunidades, a alfa, a beta e a gama. Quando esse receptor chama essa proteína G e ela é ativada, ela se separa em 2 porções. A subunidade alfa vai sozinha para um lado e a subunidade gama e a beta ficam juntas e vão para outro lado. Essa separação das subunidades é que vai fazer com que proteínas sejam ativadas e aí então a gente vai ter a resposta que a gente espera. O mais interessante disso está sendo representado na 4, que é, para cada hormônio que chega, a gente vai ter mais de uma proteína G ativada. E é por isso que essa resposta dura mais tempo, e como vocês podem ver, tem todos esses passinhos, e é por isso que ela demora mais para acontecer. Agora, em si, os receptores adrenérgicos, né, eles são divididos em 2 tipos, o tipo alfa e o tipo beta, sendo que eles ainda têm subtipos. O alfa pode se subdividir em alfa 1 e alfa 2, e o beta pode se subdividir em beta 1, beta 2 e beta 3. Essas divisões é de acordo com as características farmacológicas e as características genéticas dos receptores adrenérgicos. Os receptores alfa, eles vão se separar de acordo com a localização dele. O receptor alfa, ele se localiza pós-sinapticamente. O receptor alfa 2, ele pode se localizar tanto pré-sinapticamente quanto pós-sinapticamente. Normalmente, os receptores que se localizam pré-sinapticamente, eles são chamados de autorreceptores, e eles vão inibir a resposta. Os receptores beta podem se dividir em 3 tipos, e a diferença se dá pela sensibilidade deles, pela maneira como ele vai responder a adrenalina ou a noradrenalina. O receptor beta 1, ele responde de forma igualmente forte, tanto a adrenalina quanto a noradrenalina. Então, independente do que vai ter, a resposta vai ser a mesma. Já o receptor beta 2, ele é mais sensível à adrenalina, então ele vai responder de forma mais forte quando a gente tiver a adrenalina. E uma explicação que pode ser isso é que eles não são inervados, então isso limita a exposição deles. Já os receptores beta 3, eles são mais sensíveis à noradrenalina. Já eles são inervados, então eles não têm a sua exposição limitada. A resposta que esse receptor vai gerar vai depender da via de segundo mensageiro. Aí eu trouxe uma tabelinha que, além desse efeito no segundo mensageiro, ela também mostra onde cada receptor é encontrado, além da sensibilidade que eu já comentei. Então, o receptor alfa 1, ele é encontrado na maioria dos tecidos alfa simpáticos
Ele responde de maneira mais forte à noradrenalina e ativa a fosfolipase C. O receptor alfa-2, ele é encontrado no trato gastrointestinal e no pâncreas. Ele também tem uma maior sensibilidade à noradrenalina e ele diminui o AMP cíclico. O receptor beta-1 é encontrado no músculo cardíaco e no rim. Ele tem uma sensibilidade igual tanto à noradrenalina quanto à adrenalina e ele aumenta o AMP cíclico. O receptor beta-2, ele é encontrado em alguns vasos sanguíneos e no músculo liso de alguns órgãos, e ele tem uma maior sensibilidade à adrenalina e também aumenta o AMP cíclico. E o receptor beta-3 é encontrado no tecido adiposo, tem uma maior sensibilidade à noradrenalina e também aumenta o AMP cíclico. Como é que funciona o controle da atividade desses receptores? Eu fiz o slide do receptor beta, mas funciona de maneira igual, tanto para o receptor alfa quanto para o receptor beta, então não tem essa diferença. O receptor beta, ele pode ser antagonizado pela ação de receptores alfa-1, ou seja, quando o alfa-1 está atuando, ele vai inibir o receptor beta. Ou a gente pode ter um mecanismo de controle que vai controlar a quantidade de receptores. Ela pode diminuir por internalização, ou ela pode aumentar, que é a regulação para cima. Isso é muito legal porque são alvos farmacológicos, então é através disso que muitos medicamentos são criados, inibindo ou ativando esses receptores. Para finalizar, eu trouxe mais como título de curiosidade qual receptor adrenérgico está envolvido em cada órgão efetor. Na tabelinha também mostra a resposta parasimpática e asimpática, mas o principal para receptores adrenérgicos é saber qual está envolvido em cada órgão efetor. Na pupila do olho, envolvido vai ser o receptor adrenérgico alfa. Nas glândulas salivares, pode ser o alfa e o beta-2. No coração vai ser o beta-1. Nas arteríolas e nas vênulas, o alfa e o beta-2. Nos pulmões, o beta-2. No trato digestório, o alfa e o beta-2. No pâncreas, tanto endócrino quanto exócrino, o alfa. No rim, o beta-2. Na bexiga urinária, o alfa e o beta-2. No tecido adiposo, o beta-3. Nas glândulas sudoríparas e nos órgãos sexuais, tanto os masculinos quanto os femininos, o receptor adrenérgico alfa. No útero, o alfa e o beta-2, e no tecido linfático, o alfa e o beta-2. Essas são as referências que eu utilizei para montar essa aula. Inclusive, todas as imagens utilizadas eu tirei dos livros. Essa foi a aula, eu espero que tenha dado para entender e muito obrigada pela atenção.